Capítulo 5. A evidência científica. A arqueologia. Confirma ou contradiz as biografias de Jesus. Havia algo surreal sobre meu almoço com o Dr. Jeffrey MacDonald. Lá estava ele, comendo casualmente um sanduíche de atum e batatas fritas em uma sala de conferências de um tribunal na Carolina do Norte, fazendo comentários animados e, de modo geral, se divertindo. Em uma sala próxima, uma dúzia de jurados estava fazendo uma pausa depois de ouvir evidências horríveis de que MacDonald havia brutalmente assassinado sua esposa e duas filhas pequenas. Depois que terminamos nossa refeição, não consegui me conter e perguntei a MacDonald as perguntas óbvias. Como você consegue agir como se nada estivesse errado? Eu disse, minha voz misturada com espanto e indignação. Você não está nem um pouco preocupado que esses jurados vão te considerar culpado? MacDonald acenou casualmente com seu sanduíche meio comido na direção da sala dos jurados. Ele riu. Eles nunca vão me condenar. Então, aparentemente percebendo o quão cínicas aquelas palavras soaram, ele rapidamente acrescentou: eu sou inocente, você sabe. Aquela foi a última vez que eu o ouvi rir. Poucos dias depois, o ex-membro das Forças Especiais e médico de emergência foi considerado culpado por esfaquear até a morte sua esposa, Colette, suas filhas, Kimberly, de 5 anos, e Kristen, de 2. Ele foi imediatamente condenado à prisão perpétua e levado embora. O gemado MacDonald, cuja história foi magistralmente narrada por Joe McGinnis no best-seller e filme para TV Fatal Vision, era arrogante o suficiente para achar que seu álibi o ajudaria a escapar do assassinato. Ele disse aos investigadores que estava dormindo no sofá quando hippies sob efeito de drogas o acordaram no meio da noite. Ele disse que lutou contra eles, levando facadas e sendo nocauteado no processo. Quando ele acordou, encontrou sua família massacrada. Os detetives estavam céticos desde o começo. A sala de estar mostrava poucos sinais de uma luta entre a vida e a morte. As feridas de MacDonald eram superficiais. Embora ele tivesse uma visão ruim, de alguma forma conseguiu fornecer descrições detalhadas de seus atacantes, mesmo não estando usando seus óculos. No entanto, o ceticismo por si só não garante condenações. Isso requer provas concretas. No caso de MacDonald, os detetives confiaram em provas científicas para desvendar sua teia de mentiras e condená-lo pelos assassinatos. Há uma ampla variedade de evidências científicas que são comumente usadas em julgamentos, que vão desde tipagem de DNA até antropologia forense e toxicologia. No caso de MacDonald, foram a serologia, evidências de sangue e evidências de vestígios que o mandaram para a penitenciária. Em uma coincidência extraordinária e, os promotores, fortuita, cada membro da família de MacDonald tinha um tipo sanguíneo diferente. Ao analisar onde as manchas de sangue foram encontradas, os investigadores conseguiram reconstruir a sequência de eventos daquela noite fatal, e isso contradizia diretamente a versão de MacDonald sobre o que aconteceu. O estudo científico de pequenos fios de pijama azuis, que foram encontrados espalhados em vários locais, também refutou seu álibi, e análise microscópica demonstrou que os buracos em seus pijamas não poderiam ter sido feitos, como ele alegou, por um picador de gelo usado pelos invasores da casa. Em resumo, foram os técnicos do FBI de jaleco branco que realmente estiveram por trás da condenação de MacDonald. Evidências científicas podem fazer contribuições importantes para a questão de saber se os relatos do Novo Testamento sobre Jesus são precisos. Enquanto a serologia e a toxicologia não conseguem esclarecer a questão, outra categoria de prova científica, a disciplina da arqueologia, tem grande importância na confiabilidade dos evangelhos. Às vezes chamada de estudo do lixo durável, a arqueologia envolve a descoberta de artefatos, arquitetura, arte, moedas, monumentos, documentos e outros vestígios de culturas antigas. Especialistas estudam esses relicários para aprender como era a vida nos dias em que Jesus caminhava pelas estradas empoeiradas da antiga Palestina. Centenas de descobertas arqueológicas do primeiro século foram desenterradas, e eu estava curioso. Será que elas minavam ou sustentavam as histórias de testemunhas oculares sobre Jesus?
Ao mesmo tempo, minha curiosidade era moderada pelo ceticismo. Eu ouvi muitos cristãos fazerem afirmações exageradas de que a arqueologia pode provar muito mais do que realmente pode. Eu não estava interessado em mais do mesmo. Então, eu embarquei em uma busca por uma autoridade reconhecida que tenha pessoalmente escavado entre as ruínas do Oriente Médio, que tenha um conhecimento enciclopédico das descobertas antigas e que possua a suficiente contenção científica para reconhecer os limites da arqueologia, enquanto ao mesmo tempo explica como ela pode iluminar a vida no primeiro século. A quarta entrevista John McRae, Ph.D. Quando estudiosos e alunos estudam arqueologia, muitos recorrem ao livro didático minucioso e imparcial de 432 páginas de John McRae, Arqueologia e o Novo Testamento. Quando a Arts and Entertainment Television Network quis garantir a precisão de seu programa Mistérios da Bíblia, eles também chamaram McRae. E quando a National Geographic precisou de um cientista que pudesse explicar as complexidades do mundo bíblico, o telefone tocou no escritório de McRae, no respeitado Wheaton College, nos subúrbios de Chicago. Depois de ter estudado na Universidade Hebraica, na École Biblique et Archéologie Française em Jerusalém, na Escola de Divindade da Universidade de Vanderbilt, na Universidade de Chicago, onde obteve seu doutorado em 1967, McRae foi professor de Novo Testamento e Arqueologia em Wheaton por mais de 15 anos. Seus artigos foram publicados em 17 enciclopédias e dicionários. Sua pesquisa foi destacada no Boletim da Sociedade de Arqueologia do Oriente Próximo e em outros periódicos acadêmicos, e ele apresentou 29 trabalhos acadêmicos em sociedades profissionais. McRae também é um ex-associado de pesquisa e curador do WF, Instituto W.F. Albright, de Pesquisa Arqueológica em Jerusalém, um ex-curador das American Schools of Oriental Research, um curador da Near East Archaeological Society e membro do conselho editorial de Archaeology in the Biblical World e do Bulletin for Biblical Research, que é publicado pelo Institute for Biblical Research. Por mais que McRae goste de escrever e ensinar sobre o mundo antigo, ele adora oportunidades de explorar pessoalmente escavações arqueológicas. Ele supervisionou equipes de escavação em Cesareia, Séforis e Heródio, todos em Israel, durante um período de 8 anos. Ele estudou sítios arqueológicos romanos na Inglaterra e no país de Gales, analisou escavações na Grécia e retratou grande parte das jornadas do apóstolo Paulo. Aos 66 anos, o cabelo de McRae está ficando prateado e seus óculos se tornaram mais grossos, mas ele ainda exala um ar de aventura. Sobre a mesa em seu escritório, e na verdade também sobre sua cama em casa, há uma fotografia horizontal detalhada de Jerusalém. Eu vivo à sombra disso, ele comentou, com um tom de saudade na voz, enquanto apontava locais específicos de escavações e descobertas significativas. O escritório dele tem aquele tipo de sofá aconchegante que você encontraria na varanda de uma casa de campo. Eu me acomodei enquanto McRae, vestido de forma casual com uma camisa de gola aberta e um blazer que parecia bem confortável, se recostava na cadeira da mesa, tentando ver se exageraria a influência da arqueologia. Eu decidi começar nossa entrevista perguntando a ele o que a arqueologia não pode nos dizer sobre a confiabilidade do Novo Testamento. Afinal, como McRae observa em seu livro didático, mesmo que a arqueologia possa estabelecer que as cidades de Medina e Meca existiram na Arábia Ocidental durante os séculos VI e VII, isso não prova que Maomé viveu lá ou que o Alcorão é verdadeiro. A arqueologia fez algumas contribuições importantes. Ele começou falando com um sotaque arrastado que ele pegou quando era criança no sudeste de Oklahoma. Mas certamente não pode provar se o Novo Testamento é a palavra de Deus. Se nós escavarmos em Israel e encontrarmos sítios antigos que são consistentes com onde a Bíblia disse que os encontraríamos, isso mostra que sua história e geografia são precisas. No entanto, isso não confirma que o que Jesus Cristo disse está certo. Verdades espirituais não podem ser provadas ou desprovadas por descobertas arqueológicas. Como uma analogia, ele ofereceu a história de Heinrich Schliemann, que procurou por Troia na tentativa de provar a precisão histórica da Ilíada de Homero.
Ele realmente encontrou Troia, observou McRae com um sorriso suave. Mas isso não provou que a Ilíada era verdadeira. Era apenas preciso em uma referência geográfica específica. Uma vez que estabelecemos algumas limitações sobre o que a arqueologia não pode determinar, eu estava ansioso para começar a explorar o que ela pode nos dizer sobre o Novo Testamento. Eu decidi começar esse tópico fazendo uma observação que surgiu da minha experiência como jornalista investigativo com formação em direito. Ao tentar determinar se uma testemunha está sendo sincera, jornalistas e advogados vão testar todos os elementos do seu testemunho que podem ser testados. Se essa investigação revelar que a pessoa estava errada nesses detalhes, isso lança uma dúvida considerável sobre a veracidade de toda a sua história. No entanto, se os detalhes conferirem, isso é uma indicação, não uma prova conclusiva, mas uma evidência de que talvez a testemunha esteja sendo confiável em seu relato geral. Por exemplo, se um homem estivesse contando sobre uma viagem que fez de St. Louis para Chicago, e ele mencionou que tinha parado em Springfield, Illinois, para ver o filme Titanic no Odeon Theater, e que tinha comido um grande Clark Bar que comprou no balcão de concessão, os investigadores poderiam determinar se tal teatro existe em Springfield, assim como se estava exibindo esse filme específico e vendendo essa marca e tamanho de barra de chocolate na época em que ele disse que estava lá. Se suas descobertas contradisserem o que a pessoa afirmou, isso realmente mancha sua credibilidade. Se os detalhes conferirem, isso não prova que toda a sua história é verdadeira, mas melhora sua reputação de ser preciso. De certa forma, é isso que a arqueologia realiza. A premissa é que se os detalhes incidentais de um historiador antigo se mostram precisos repetidamente, isso aumenta nossa confiança em outros materiais que o historiador escreveu, mas que não podem ser verificados tão facilmente. Então, perguntei a McRae sua opinião profissional. A arqueologia afirma ou undermina o Novo Testamento quando verifica os detalhes nessas narrativas. McRae foi rápido em responder. Não há dúvida de que a credibilidade do Novo Testamento é aumentada, disse ele, assim como a credibilidade de qualquer documento antigo é aumentada quando você escava e descobre que o autor estava correto ao falar sobre um lugar ou evento específico. Como exemplo, ele mencionou suas próprias escavações em Cesareia, na costa de Israel, onde ele e outros escavaram o porto de Herodes, o Grande. Por muito tempo, as pessoas questionaram a validade de uma afirmação de Jesus, o historiador do primeiro século, de que esse porto era tão grande quanto o de Piraeus, que é um dos principais portos de Atenas. As pessoas achavam que Jesus estava errado, porque quando você vê as pedras acima da superfície da água no porto contemporâneo, ele não é muito grande. Mas quando começamos a fazer escavações subaquáticas, descobrimos que o porto se estendia muito para dentro da água subterrânea, que ele tinha desmoronado, e que suas dimensões totais eram de fato comparáveis ao porto de Piraeus. Então, parece que Jesus estava certo, afinal. Isso foi mais uma prova de que Jesus sabia do que estava falando. E quanto aos escritores do Novo Testamento, eles realmente sabiam do que estavam falando. Eu queria colocar essa questão à prova na minha próxima linha de questionamento. O médico e historiador Lucas é o autor tanto do Evangelho que leva seu nome quanto do livro de Atos, que juntos constituem cerca de 1/4 de todo o Novo Testamento. Consequentemente, uma questão crítica é se Lucas era um historiador em quem se podia confiar para acertar as coisas. Quando os arqueólogos verificam os detalhes do que ele escreveu, eu disse, eles descobrem que ele foi cuidadoso ou descuidado. O consenso geral entre os estudiosos liberais e conservadores é que Lucas é muito preciso como historiador, respondeu McRae. Ele é erudito, é eloquente, seu grego se aproxima da qualidade clássica, ele escreve como um homem educado, e as descobertas arqueológicas estão mostrando repetidamente que Lucas é preciso no que tem a dizer. Na verdade, ele acrescentou, houve várias instâncias, semelhantes à história sobre o porto, em que os estudiosos pensaram que Lucas estava errado em uma referência específica,
apenas para que descobertas posteriores confirmassem que ele estava correto no que escreveu. Por exemplo, em Lucas 3, versículo 1, ele se refere a Licínio como sendo o tetrarca de Abilene, por volta do ano 27 d.C. 27. Por anos, os estudiosos apontaram isso como evidência de que Lucas não sabia do que estava falando, já que todo mundo sabia que Licínio não era um tetrarca, mas sim o governante de Calcis meio século antes. Se Lucas não consegue acertar esse fato básico, eles sugeriram: nada do que ele escreveu pode ser confiável. Foi então que a arqueologia entrou em cena. Licínio foi tetrarca em Abola, perto de Damasco, como Lucas escreveu. 14-37 que nomeia Licínio como tetrarca em Abola, perto de Damasco, exatamente como Lucas havia escrito, explicou McRae. Acontece que havia 2 funcionários do governo chamados Licínio. Mais uma vez, Lucas se mostrou exatamente certo. Outro exemplo é a referência de Lucas em Atos 17, versículo 6, aos politarcas, que é traduzido como oficiais da cidade pela Enive, na cidade de Tessalônica. Por muito tempo, as pessoas acharam que Lucas estava enganado, porque nenhuma evidência do termo politarcas havia sido encontrada em documentos romanos antigos, disse McRae. No entanto, uma inscrição em uma arca do primeiro século foi encontrada mais tarde, que começa com "no tempo dos politarcas". Você pode ir ao Museu Britânico e ver isso por si mesmo. E então, para nossa surpresa, os arqueólogos encontraram mais de 35 inscrições que mencionam politarcas, várias delas em Tessalônica, da mesma época a que Lucas se referia. Mais uma vez, os críticos estavam errados, e Lucas se mostrou certo. Uma objeção surgiu na minha mente. Sim, mas em seu evangelho, Lucas diz que Jesus estava entrando em Jericó, quando curou o homem cego, Bartimeu, enquanto Marcos diz que ele estava saindo de Jericó. Isso não é uma contradição clara que coloca em dúvida a confiabilidade do Novo Testamento? McRae não se incomodou com a direta do meu questionamento. De jeito nenhum, foi sua resposta. Parece ser uma contradição apenas porque você está pensando em termos contemporâneos, onde as cidades são construídas e permanecem no mesmo lugar, mas isso não era necessariamente o caso há muito tempo. Jericó estava em pelo menos 4 locais diferentes, a uma distância de até 1/4 de milha na antiguidade. A cidade foi destruída e reassentada perto de outra fonte de água, ou de uma nova estrada, ou perto de uma montanha, ou o que for. A questão é que você pode estar saindo de um local onde Jericó existia e indo para outro, como se estivesse se mudando de uma parte do subúrbio de Chicago para outra parte do subúrbio de Chicago. O que você está dizendo é que tanto Lucas quanto Marcos podem estar certos. Eu perguntei. Isso mesmo. Jesus poderia estar saindo de uma área de Jericó e entrando em outra. Ao mesmo tempo, mais uma vez, a arqueologia respondeu a mais um desafio a Lucas. E dado a grande parte do Novo Testamento escrita por ele, é extremamente significativo que Lucas tenha sido estabelecido como um historiador meticulosamente preciso, mesmo nos menores detalhes. Um arqueólogo proeminente examinou cuidadosamente as referências de Lucas a 32 países, 54 cidades e 9 ilhas, encontrando um único erro. Aqui está a questão principal. Se Lucas foi tão meticulosamente preciso em seus relatos históricos, disse um livro sobre o assunto, com que base lógica podemos assumir que ele foi crédulo ou impreciso, relatar questões que eram muito mais importantes, não só para ele, mas para os outros também. Questões, por exemplo, como a ressurreição de Jesus, a evidência mais influente de sua divindade, que Lucas diz ter sido firmemente estabelecida por muitas provas convincentes. Atos 1, versículo 3. A arqueologia pode apoiar a credibilidade de Lucas, mas ele não é o único autor do Novo Testamento. Eu me perguntei o que os cientistas teriam a dizer sobre João, cujo evangelho às vezes era considerado suspeito, porque ele falava sobre locais que não podiam ser verificados. Alguns estudiosos afirmam que, como ele não conseguiu acertar esses detalhes básicos, João não deve ter estado próximo dos eventos da vida de Jesus. No entanto, essa conclusão foi virada de cabeça para baixo nos últimos anos.
Houve várias descobertas que mostraram que João é muito preciso, apontou McRae. Por exemplo, João 5, versículos 1 a 15, registra como Jesus curou um inválido junto à piscina de Betesda. João fornece o detalhe de que a piscina tinha 5 pórticos. Por muito tempo, as pessoas citaram isso como um exemplo de que João era impreciso, porque nenhum lugar assim havia sido encontrado. Mas, mais recentemente, a piscina de Betesda foi escavada. Ela está talvez a 12 metros abaixo do solo. E, de fato, havia 5 pórticos, que significam varandas ou passagens com colunas, exatamente como João havia descrito. E você tem outras descobertas. A piscina de Siloé de João 9, versículo 7. O poço de Jacó de João 4, versículo 12. A provável localização do pavimento de pedra perto da porta de Jafa, onde Jesus apareceu diante de Pilatos em João 19, 13. Até a própria identidade de Pilatos. Tudo isso deu credibilidade histórica ao Evangelho de João. Então isso desafia a alegação de que o Evangelho de João foi escrito tanto tempo depois de Jesus que não pode ser preciso, eu disse. Com certeza, ele respondeu. Na verdade, McRae reiterou o que o Dr. Bruce Metzger me contou sobre arqueólogos que encontraram um fragmento de João, capítulo 18, que os principais papirologistas dataram de aproximadamente d.C., 125. Ao demonstrar que cópias de João existiam tão cedo e tão longe quanto o Egito, a arqueologia efetivamente desmontou a especulação de que João foi composto bem no século II, muito tempo depois da vida de Jesus, para ser confiável. Outros estudiosos atacaram o Evangelho de Marcos, geralmente considerado o primeiro relato da vida de Jesus a ser escrito. O ateu Michael Mark acusa Marcos de ser ignorante sobre a geografia palestina. O que ele diz demonstra que ele não poderia ter vivido na região na época de Jesus. Especificamente, ele cita Marcos 7, versículo 31. Então Jesus deixou a região de Tiro e passou por Sidom, descendo até o mar da Galileia e entrando na região da Decápolis. Foi apontado, disse Marcos, que dadas essas direções, Jesus estaria viajando diretamente para longe, o mar da Galileia. Quando eu apresentei a crítica de Marcos a McRae, ele franziu a testa e então entrou em uma agitação, pegando uma versão grega de Marcos da prateleira, agarrando livros de referência e desdobrando grandes mapas da Palestina antiga. O que esses críticos parecem estar assumindo é que Jesus estava entrando em seu carro e se deslocando rapidamente por uma rodovia. Mas ele obviamente não estava, disse ele. Lendo o texto no idioma original, levando em conta o terreno montanhoso e as prováveis estradas da região, e considerando a maneira imprecisa como Decápolis era usada para se referir a uma confederação de 10 cidades, que variavam de tempos em tempos, McRae traçou uma rota lógica no mapa que correspondia precisamente à descrição de Mark. Quando tudo é colocado no contexto, não há problema com o relato de Marcos. Um ponto complicado foi explicado. Com o relato de Marcos, novamente, as descobertas arqueológicas ajudaram a explicar o que parecia, à primeira vista, ser um ponto complicado no Novo Testamento. Eu fiz uma pergunta ampla a McRae sobre isso. Ele já tinha encontrado algum